e as suas repercussões ambientais desencadearam a busca de algo melhor. O objetivo é um mundo movido por combustíveis limpos e eficientes, produzidos a partir de fontes renováveis, tais como a luz solar e o vento. Uma das respostas possíveis está a ganhar destaque e afigura-se como a chave para um futuro limpo e sustentável. Trata-se do combustível que nos levou à Lua. Hidrogênio. Será essa a gasolina do século XXI? O hidrogênio é o combustível do futuro. Não tenho a menor dúvida. Pode produzir-se a partir de uma variedade de combustíveis primários através de uma série de processos diferentes. Será que um carro a hidrogênio vai ser mais caro? No decurso da nossa vida, o hidrogênio irá afetar-nos a todos de forma muito concreta e positiva. Mas será seguro? Alguns dos desafios são técnicos. As células de combustível ainda têm de cumprir muitos objetivos, tanto em termos de custos como de desempenho. Pode acontecer muito mais depressa do que se julga. Será bom para todos os habitantes do planeta. Poderá o átomo mais simples do mundo transformar-se no combustível que vai mover o nosso futuro? É essa a opinião dos governos e das grandes companhias que estão a investir bilhões no desenvolvimento desta nova energia. Há quem argumente que o desenvolvimento do hidrogênio como energia vai desencadear uma revolução tão drástica quanto a lâmpada elétrica ou o microchip. Estaremos nós no limiar da era do hidrogênio? A era do hidrogênio. Adicionado ao carbono, torna-se uma pedra basilar da vida. Na sua forma pura, pode ser um combustível limpo, seguro e potente. A importância do hidrogênio para a economia energética do século XXI pode vir a ser tão grande quanto o chip de silicone para a economia da informação. O hidrogênio não é uma fonte de energia igual ao carvão ou ao petróleo, mas sim um combustível manufaturado como a gasolina ou a eletricidade. E é possível usar fontes de energia renováveis, tais como a energia solar ou a eólica, para cindir as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Assim, o hidrogênio fica disponível para ser utilizado como combustível nos nossos automóveis, em nossa casa e até na indústria. Christopher Flavin, o presidente do World Watch Institute, passou toda a sua carreira a examinar as questões fundamentais do progresso sustentável da humanidade num planeta que não é inesgotável. Alguns dos maiores problemas da atualidade, desde as doenças respiratórias às alterações climáticas e ao terrorismo, são causados pela nossa grande dependência dos combustíveis fósseis. O hidrogênio é a resposta a um desafio fundamental que consiste em descobrir a forma de captar para o motor dos nossos automóveis energias tão esquivas como a luz do sol ou a força do vento. Outro dos aspectos positivos do hidrogênio é que a curto prazo poderemos obtê-lo a partir do gás natural e eventualmente até de outros combustíveis fósseis, pelo que a era do hidrogênio pode iniciar-se quase imediatamente. Nas próximas décadas, o hidrogênio irá alimentar desde as máquinas maiores até aos mais pequenos aparelhos eletrónicos. Vamos assistir a muitas alterações importantes porque a energia é fundamental para quase tudo o que fazemos.
O autor Peter Leiden, antigo editor-geral da revista Wired e investigador da Global Business Network, dedica muito tempo às previsões do impacto que as novas tecnologias vão ter no futuro. Se entrássemos numa máquina do tempo e avançássemos 50 anos, como seria o nosso mundo? Há uma grande probabilidade de a maior parte da nossa tecnologia ser movida a hidrogênio. Podemos olhar para trás, para esta nossa era, e interrogar-nos como é que sobrevivíamos sem ele. Todas as ideias novas são encaradas primeiro como tolices. Depois, quando começam a ganhar terreno, são sempre combatidas. Finalmente chega-se a uma fase em que todos admitem que a coisa era tão evidente que nem se sabe porque é que alguma vez foi questionada. De onde virá o hidrogênio? Será tão seguro como os combustíveis que utilizamos agora? Quanto irá custar e quanto tempo irá levar até o seu uso ser generalizado? Apesar destas grandes transformações nunca se alcançarem de maneira fácil ou rápida, há lugares onde a transição já está a iniciar-se. Acompanhem-me numa viagem global e vejam como a energia do hidrogênio pode ser a resposta a alguns dos desafios mais básicos da humanidade. A Islândia é uma nação de cataratas imponentes e grande riqueza geotérmica. Em 1999, este país surpreendeu o mundo quando anunciava as suas intenções de se tornar a primeira sociedade do hidrogênio. O professor Brage Arnason foi o primeiro a reconhecer o potencial da energia a hidrogênio na Islândia. Desenvolvi um trabalho de investigação sobre as nossas fontes de energia ao longo de muitos anos. Para mim, tornou-se claro que o hidrogênio poderia ser uma solução muito boa para substituir os combustíveis fósseis importados. Ao longo dos últimos 25 anos, o professor Arnason escreveu inúmeros artigos sobre o hidrogênio e a sociedade do hidrogênio. E houve muita gente a alegar que ele era um professor louco, há 25 anos, porque não se apercebiam nem pensavam no caso. Ninguém se preocupava com os problemas que nos perturbam na sociedade atual. Possuímos fontes de energias baratas, por isso podemos iniciar a transição para a energia a hidrogênio hoje. A Islândia poderá ser um país pioneiro a demonstrar como se pode operar a transformação. A ministra islandesa da Indústria e do Comércio, a senhora Valgerður Sverdisdóttir. A possibilidade de produzir hidrogênio traz-nos uma vantagem dupla. Primeiro, poupa-nos a grandes despesas com a importação de petróleo. E segundo, reduz as nossas emissões de gases com efeito de estufa. O governo islandês apoia energicamente a utilização do hidrogênio. Na Islândia, a transição para o hidrogênio faz parte da agenda nacional. A Islândia destaca-se claramente no que toca às políticas adotadas em relação ao hidrogênio. Foi uma posição que chamou a atenção de todos. O apoio concedido ao projeto económico do hidrogênio e às políticas criadas para o sustentar têm assumido grandes dimensões. 95% das pessoas são francamente favoráveis ao desenvolvimento de uma economia do hidrogênio na Islândia. Como podem ver lá atrás, temos um pouco de chuva a cair. Em minha opinião, é o melhor que podemos ter porque a chuva significa energia. Para ser claro, o hidrogênio é um combustível manufaturado, tal como a gasolina, que é feita a partir do petróleo. Tem de ser extraído de outras coisas recorrendo à energia. O hidrogênio está em toda a parte, mas é difícil de encontrar na Terra como um elemento separado. Em vez disso, pode encontrar-se combinado com o carbono em quase tudo, desde os hidrocarbonetos às plantas e aos animais. Mas a fonte de hidrogênio que temos mais facilmente disponível na Terra é algo que nos rodeia por todo lado: a água. A água que tomba sobre a Terra a toda a hora contém hidrogênio em quantidade suficiente para suprir largamente a nossa necessidade anual de energia. E, na verdade, já existe a tecnologia que divide essa água recorrendo à eletricidade. É um processo a que os cientistas chamam eletrólise. É utilizado um aparelho que dá pelo nome de eletrolisador para isolar o hidrogênio presente na água.
Uma molécula de água é composta por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, que se traduz na fórmula H2O. Quando se aplica a eletricidade à água que contém um eletrólito, a molécula cinde-se atraindo o oxigênio para o elétrodo positivo, enquanto o hidrogênio é atraído pelo elétrodo negativo. A eletrólise pode usar uma qualquer fonte de eletricidade, e uma vez que o equipamento pode ser adaptado a dimensões muito reduzidas, é adequado para aproveitar a energia solar e a eólica. A utilização de energias renováveis gera um ciclo de hidrogênio muito limpo, e além disso, a quantidade de energia que as fontes renováveis põem à nossa disposição é vasta. O nosso objetivo a longo prazo é produzir hidrogênio a partir de energias renováveis como a solar, a eólica e a biomassa. Desde 1980, o mundo consumiu muito mais petróleo do que aquele que foi descoberto. Atualmente, por cada novo barril de crudo descoberto, estão a ser consumidos 4. A maior parte do que resta continua presa no subsolo, controlada por um punhado de países no Médio Oriente. As nações do mundo que consomem o petróleo e que dependem destas reservas são extremamente vulneráveis às instabilidades políticas da região e à vontade dos seus líderes. É a única dependência de um recurso natural que nos priva da nossa liberdade. Neste momento, os Estados Unidos estão presos à importação de petróleo dos países árabes. Com o hidrogênio como moeda de troca ao invés de gasolina, podemos usar qualquer fonte primária pela primeira vez na história. O hidrogênio oferece uma vantagem significativa no que toca à segurança energética que pode obter-se a partir de qualquer fonte de energia renovável. Pode-se usar o sol, a água, o vento, as fontes geotérmicas ou até a energia nuclear para produzir eletricidade, mas também se pode obter a partir dos hidrocarbonetos. But you can also get it from all the hydrocarbon fuels. Desta forma, temos a opção de usar diferentes combustíveis domésticos que nos podem proteger das subidas de preços, rupturas de abastecimento e outras ameaças à nossa segurança nacional e económica. Quer se trate de uma fusão, de uma economia do hidrogênio ou de ideias ainda por explorar, creio que o que é necessário é ultrapassarmos a situação atual e prepararmos-nos para uma revolução na forma como produzimos, distribuímos e usamos energia. Circulam atualmente pelo mundo inteiro mais de 750 milhões de veículos motorizados. Prevê-se que nos próximos 20 anos este número venha a duplicar. Dado que a população mundial continua a aumentar, prevê-se que a necessidade de energia venha a aumentar em 50% nas próximas 2 décadas. A poluição atmosférica e os resíduos tóxicos são impactos evidentes da nossa dependência dos combustíveis fósseis. Mas os peritos apontam cada vez mais o potencial impacto nas alterações climáticas, como a consequência mais grave da sua utilização. O Dr. Ranjed Pachauri é o presidente do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas. Desde o início da Revolução Industrial, temos estado a consumir cada vez mais combustíveis fósseis. Isso fez aumentar a concentração de gases na atmosfera terrestre. Muitos cientistas acreditam que a temperatura do planeta pode aumentar até mais 5 graus Celsius nos próximos 100 anos. Prevê-se que este aumento das temperaturas venha a causar uma subida dos níveis do mar e a alterar as condições climáticas locais. Aquilo a que se assistiria seriam alguns fenómenos extremos. A verdade é que os níveis do mar estão a subir em todo o planeta. E isto constitui uma enorme ameaça para as regiões costeiras de muitos países. O aumento das temperaturas pode também afetar as florestas, as colheitas, a saúde humana e muitos tipos de ecossistemas. O impacto da subida das temperaturas a nível regional já pode observar-se num dos locais mais frios da Terra.
A permanência do gelo é cada vez mais curta e os dias estão a ficar mais quentes. Os belos tempos das tempestades de neve. Creio que há muito tempo que não assisto a uma bela e verdadeira tempestade de neve. Agora temos grandes temporais em vez de uma boa tempestade de neve. Temos notado que nos últimos anos o gelo do mar começa a derreter muito mais cedo. Os rios correm com mais força. Não se esqueçam que os rios são alimentados pelo gelo e a neve que derrete. E agora o permafrost também está a derreter. Só podemos pescar se tivermos gelo no mar. Quando ele se parte mais cedo, não podemos chegar de barco até onde estão os peixes, porque seria demasiado perigoso. Entre sucessivos aquecimentos e arrefecimentos ao longo dos últimos 100 anos, a maior parte da Terra tende a aquecer. Os cientistas ainda têm muito a aprender sobre os efeitos do aumento da concentração de gases com efeito de estufa, mas todos concordam que este aumento irá fazer acelerar as alterações climáticas. Felizmente, a tecnologia está a desenvolver-se em simultâneo com as nossas necessidades. Pelo que podemos deixar de produzir carbono para o queimar e expelir pelos canos de escape e chaminés. Hidrogênio? Isso é perigoso, não é? Todos temos a noção de que há questões de segurança associadas a todos os combustíveis que usamos nos nossos veículos. Os depósitos de gasolina podem explodir. Todas as fontes de energia envolvem problemas e o hidrogênio é uma fonte de energia. De uma forma ou de outra vai ser encerrado dentro de um veículo e vai acarretar problemas de segurança que têm que ser resolvidos. Temos muitos dispositivos de segurança na nossa estação. Temos sensores de hidrogênio que detectam fugas e um programa de computador que monitoriza todos os sistemas para verificar se não têm problemas. Temos ainda um detetor de fogo que vigia constantemente a estação de abastecimento. Estamos a trabalhar a nível internacional para o desenvolvimento de protocolos, códigos e normas comuns que assegurem um manuseamento seguro e a interoperabilidade de todos os sistemas que queremos utilizar com o hidrogênio no futuro. Um estudo elaborado pela Ford Motor Company revelou que, com a engenharia adequada, um veículo alimentado a hidrogênio pode ser tão seguro como um veículo a gasolina. Não nos parece que os problemas de segurança com o hidrogênio sejam maiores que com qualquer outro combustível, como a gasolina, o gasóleo ou o gás natural. Na verdade, o hidrogênio tem características que, a longo prazo, podem trazer vantagens em termos de segurança. O hidrogênio é um condutor de energia muito versátil. À semelhança de qualquer outro combustível, pode entrar em combustão alimentando um foguetão como o Space Shuttle da NASA ou um motor de combustão interna. A BMW e a Ford já desenvolveram automóveis convencionais com motor de combustão interna que andam em hidrogênio. Os motores podem queimar hidrogênio num processo muito semelhante ao que se faz atualmente com a gasolina ou com o gás natural, mas pode utilizar-se também num dispositivo a que se dá o nome de célula de combustível. Atualmente, um dos tipos mais populares de células de combustível dá pelo nome de célula MPP, ou com membrana de permuta protónica. Numa célula MPP, dado que se quer ligar ao oxigênio, o hidrogênio é arrastado em direção ao ar do outro lado da membrana. Porém, a membrana só deixa passar os prótons, forçando os eletrões a percorrer o caminho mais longo. É este movimento de eletrões que se dá o nome de eletricidade. Do outro lado da membrana, o hidrogênio une-se ao oxigênio, produzindo H2O ou água, suficientemente limpa para beber. As células de combustível produzem eletricidade de forma muito eficiente e podem facilmente ser utilizadas para alimentar automóveis ou caminhões e até edifícios ou navios. Uma das grandes virtudes das células de combustível de hidrogênio é que podem adaptar-se quase infinitamente a diferentes tamanhos. Desde as baterias para aparelhos auditivos às células de combustível portátil para o telemóvel ou o computador. Será possível num futuro não muito distante comprar e instalar um cartucho de hidrogênio no telemóvel ou no computador portátil para alimentar o aparelho durante 40 dias.
outro extremo da escala, as células de combustível estão a ser instaladas para alimentar edifícios inteiros de escritórios completamente independentes da rede elétrica. As células de combustível vão começar por ser instaladas em edifícios. O mais normal é estas células obterem o seu hidrogênio a partir do gás natural. E isto já começou a acontecer. No seio da cidade de Nova Iorque, o mais recente edifício de Times Square vai buscar uma porção significativa das suas necessidades energéticas a 2 células de combustível instaladas no local. Cada célula produz 200 mil watts de potência. A sua manutenção é muito fácil, são silenciosas e limpas. Reduzem em 400 mil watts a potência que precisamos de adquirir no exterior. São muito fiáveis. Esperamos que em projetos futuros os outros edifícios sigam o nosso exemplo. Do outro lado do Atlântico, numa aldeia inglesa, 40 km a sul de Londres, o mesmo tipo de célula de combustível alimenta um cliente muito diferente. O Woking teve uma das primeiras redes elétricas do Reino Unido em 1890. Pareceu-nos que estava na hora de instalar a primeira célula de combustível do Reino Unido. E não havia melhor lugar que Woking. Esta célula de combustível fornece energia ao nosso parque, à pequena piscina, ao centro de atividades e aos edifícios de apoio. Fornece eletricidade, calor e água quente. De momento, estamos a transformar o gás natural em hidrogênio e a extrair o oxigênio do exterior. Mas no futuro, iremos produzir hidrogênio a partir de energias renováveis, como a energia solar, a eólica ou a hídrica. Uma das coisas que estamos a fazer em Woking que pode interessar aos países do terceiro mundo é a recuperação da água produzida. Os nossos cálculos prevêem que esta instalação irá produzir algo como 1.000 milhões de litros de água limpa por ano. Então, o que é que seria preciso para aplicar esta ideia a todas as cidades do mundo? Neste momento pode comprar-se gasolina em todo o lado. Para que a utilização do hidrogênio se generalize, é preciso que ele esteja disponível. A maior parte do hidrogênio que temos à nossa disposição hoje em dia é produzida a partir do gás natural por intermédio de um processo chamado reformação com vapor, que cria uma reação do vapor com o gás natural, extraindo o hidrogênio de ambos os compostos. Mas é a união do hidrogênio às energias renováveis que constitui uma oportunidade única. O hidrogênio é realmente o elo que faltava para o uso generalizado das energias renováveis. Por exemplo, quando a energia é gerada a partir da luz solar ou do vento, o problema que se coloca é a fonte de energia não ser constante. Só pode ser usado quando o sol brilha ou quando faz vento. Infelizmente, a disponibilidade energética nem sempre coincide com a procura, o que significa que tem de ser armazenada para ter algum préstimo. As baterias convencionais têm apenas uma capacidade de armazenagem limitada e são caras. O hidrogênio soluciona este problema. O desenvolvimento generalizado da energia solar está a ganhar força e os custos continuam a descer. Porém, a investigação na área da biotecnologia e da nanotecnologia irá ter um impacto ainda maior. Há empresas a desenvolver novos tipos de células fotovoltaicas mais eficazes e baratas. Durante mais de uma década, o vento foi a fonte de energia com o crescimento mais rápido do mundo. Na verdade, a sua utilização aumentou em 27% em 2002 e prevê-se que cresça 50 vezes mais que os níveis atuais nos próximos 20 anos. Quando a eletricidade das fontes renováveis é convertida em hidrogênio, podemos armazenar essa energia e usá-la quando for necessário. Com esta tecnologia, as energias renováveis passarão a ser verdadeiramente concorrentes dos combustíveis fósseis. Ao largo da costa alemã, no Mar Báltico, a Marinha Alemã está a testar o U-31, um novo tipo de submarino. Trata-se de um submarino diferente de tudo o que já existiu. O sistema de propulsão principal é uma célula de combustível que funciona a hidrogênio. Este dispositivo faz com que o U-31 tenha um desempenho excelente, ao mesmo tempo que funciona silenciosamente. Isto torna-o praticamente indetetável durante as manobras debaixo d'água. O U-31 não é movido apenas a hidrogênio.
A célula de combustível fornece eletricidade para os comandos e sistemas de controle do navio. Gera também água potável para a tripulação consumir. As células de combustível são muito apropriadas para a utilização em todo o tipo de navios. Podem também ser usadas para alimentar locomotivas amigas do ambiente. (1.800 metros acima, no Havaí, uma curiosa máquina voadora plana, mesmo à beira da estratosfera. Trata-se de um empreendimento conjunto da NASA e da AeroVironment Corporation. Chama-se Helios e é a primeira aeronave alimentada à energia solar e hidrogênio. Tem uma envergadura de 75 metros e pode manter-se no ar durante muitos meses. Em breve, o Helios pode alterar a forma como comunicamos entre nós. O Helios foi desenvolvido por uma equipa liderada por Paul MacCready, um inventor habituado a causar polémica. MacCready é responsável por uma série de marcos da aviação, incluindo a primeira aeronave de propulsão humana, a primeira aeronave de propulsão solar e, em conjunto com General Motors, um inovador veículo a energia solar. O Helios é o primeiro avião operacional que voa com hidrogênio e oxigênio. A chave para o extraordinário desempenho do Helios é o seu sistema de propulsão solar, que funciona graças a painéis solares, hidrogênio e células de combustível. Os aviões Helios destinam-se a voar continuamente a altitudes de cerca de 18 ou 19 mil metros. Acima dos 18 mil metros, os ventos são muito suaves e o céu está limpo 365 dias por ano. O sistema de propulsão do Helios tem duas partes. A célula de combustível combina constantemente o hidrogênio e o oxigênio para produzir eletricidade e água. Durante o dia, o eletrolisador usa a eletricidade dos painéis solares instalados nas asas para dividir a água em moléculas de hidrogênio e oxigênio. É um ciclo fechado que pode repetir-se quase infinitamente. A leve combinação dos painéis solares com as células de combustível permite ao Helios voar até 6 meses de uma só vez. Esta capacidade de se manter no ar durante longos períodos despertou uma ideia revolucionária, um substituto muito mais barato para o satélite chamado Sky Tower. O Sky Tower é uma ideia fantástica. Seria um centro de comunicações voador que forneceria cobertura telefónica e internet de banda larga a toda a gente abrangida na sua área de ação. Imaginem uma nave destas a voar em círculos sobre uma grande área geográfica, fornecendo comunicações de banda larga a toda a gente lá embaixo. Outro dos seus potenciais irá beneficiar especialmente os países do terceiro mundo. Com o Sky Tower, estes países podem nem precisar de desenvolver uma rede de comunicações tradicional. A internet de alta velocidade e os serviços de rede móvel ficariam à disposição de toda a gente com custos muito reduzidos. Isto pode fazer diminuir a brecha digital. O Helios é uma antevisão das inovações ainda maiores que surgirão na aviação. Há várias vantagens no hidrogênio como combustível para a aviação. Primeiro, pesa 1/3 do combustível convencional, o que permite aumentar a capacidade do avião. Além disso, não é poluente. As novas gerações de aviões comerciais e militares que possuirão motores alimentados a hidrogênio já estão a ser projetadas. A aviação apresenta uma lista muito específica de desafios técnicos. Devido a isso, é provável que seja preciso mais tempo para que o hidrogênio seja adotado a nível geral. Nós adoramos os nossos carros. Eu gosto de carros grandes, Espaçosos. Rápidos. potentes. As pessoas têm preferências e expectativas bem vincadas quando compram um carro. Em geral, nestes últimos anos, os vários veículos movidos a energias alternativas não foram ao encontro das expectativas. No que toca às energias alternativas, o problema é que as expectativas têm sido baixas. O hidrogênio e as células de combustível irão mudar isso. A indústria automóvel acredita firmemente que estes carros vão ao encontro das expectativas do público e podem mesmo excedê-las. Uma vez que os motores elétricos permitem um rendimento contínuo perante uma grande variedade de velocidades, os veículos elétricos alimentados por células de combustível podem oferecer um desempenho melhor que os carros convencionais. Performance. Estilo. Segurança.
silêncio, as baixas emissões. Estou desejoso pelo céu azul de novo. Os carros atuais têm uma eficiência de apenas 15%, mas um carro com uma célula de combustível pode conseguir duplicar essa eficiência. The acceleration on this vehicle is as good or better than the V6 gasoline model of the same platform. The torque is also better. It has over 200 foot-pounds of torque. O argumento de que os automóveis são um problema ambiental à escala global não culpa o veículo em si. O problema está na utilização de energia errada. São energias poluentes. Existem 60 modelos de veículos clássicos que já foram produzidos ou estão então em desenvolvimento. A General Motors detém mais de 30 patentes do seu novo conceito de veículo Hi-Wire. Trata-se de um automóvel drive-by-wire, movido a hidrogênio, com um volante que faz lembrar o leme de um avião. Todos os controlos deste carro funcionam em eletricidade, desde o painel de instrumentos. Mas o que este carro tem de mais admirável é que está assente sobre uma plataforma que integra uma célula de combustível, o motor e a direção num chassi altamente engenhoso. Irão notar que é um design muito inovador, em que a própria frente vem até aqui. O compartimento do motor não é à frente, nem na traseira. Tanto a célula de combustível como a transmissão elétrica ficam num chassi muito inovador. Há uma série de diferentes carrocerias que pode ser aplicada sobre o mesmo chassi. No interior, a ausência de compartimento para o motor faz com que o carro possa ser mais espaçoso e leve. Estes carros vão ter um desempenho fabuloso. Vão ser muito ágeis e seguros. Na verdade, neste veículo Hi-Wire, e devido à forma como a célula de combustível está compactada, temos um centro de gravidade semelhante ao do Corvette. Diferente de muitos dos carros alternativos que vimos nas últimas décadas, este tem uma vantagem discutível. É bonito. Temos de tornar o preço competitivo. É esse o nosso objetivo e temos de o fazer quando o introduzirmos no mercado. Não queremos que os nossos clientes paguem mais. Temos de tornar o preço competitivo com o que está atualmente à venda. Mas a transição para o hidrogênio coloca-nos um problema clássico. Como é que vamos vender automóveis aos clientes se eles não podem ir à bomba mais próxima a abastecer com hidrogênio? Por outro lado, como é que persuadimos as bombas de gasolina a instalar uma bomba de hidrogênio quando não há veículos para abastecer? Não só teremos de substituir quase 1 bilhão de veículos, mas também será necessário criar uma nova infraestrutura. Felizmente, isto pode fazer-se gradualmente e existe um sítio lógico por onde começar. Coisas como os veículos dos correios, de empresas de distribuição, táxis. Os autocarros também são um bom exemplo. Estes veículos ficam estacionados no local e são abastecidos aí mesmo. Saem durante o dia, fazem os seus circuitos e regressam. Na verdade, existem muitas frotas de veículos que são reabastecidos a nível central. Só nos Estados Unidos, o número de veículos desta natureza vendidos anualmente oscila entre meio milhão e 1 milhão. A produção de grandes quantidades de veículos de frota que contenham células de combustível vai reduzir drasticamente as despesas por causa da economia de produção em massa. A disponibilidade generalizada do hidrogênio em todas as bombas de gasolina irá levar uma década ou mais. Para os que não querem esperar, a resposta pode estar no seu próprio lar. Num futuro próximo, julgamos que o cliente poderá comprar um pequeno dispositivo para ligar à tomada da garagem e, a partir da água, produzir hidrogênio para abastecer o seu carro. Estes novos dispositivos domésticos para a produção de hidrogênio terão uma série de sistemas de segurança incorporados. As pessoas habituaram-se a cozinhar e a aquecer as suas casas com o gás natural. Não há razão para pensar que as coisas serão diferentes com o hidrogênio.
É possível que alguns dos primeiros carros com células de combustível a aparecer nos salões da exposição tenham uma unidade de abastecimento doméstico incluída no preço do veículo. Há muito tempo que o Japão é um dos principais países a inovar na sua aplicação das tecnologias. Os japoneses já se perfilam como elementos fundamentais no processo de transição para a energia a hidrogênio. O projeto japonês da Rede Energética Mundial é um sistema concebido para suportar o desenvolvimento do hidrogênio como substituto dos combustíveis fósseis. Será muito proveitoso para o Japão conseguir produzir o seu próprio combustível. O hidrogênio vai tornar isto possível. Presentemente, o governo está a encorajar energicamente o desenvolvimento de células de combustível e outras tecnologias fundamentais. A indústria automóvel japonesa fez um investimento enorme na área da investigação e desenvolvimento. Companhias como a Honda, a Toyota, a Mazda e a Nissan estão a avançar com a sua estratégia de comercialização de carros movidos a células de combustível. Por volta de 2010, esperamos iniciar a implementação total das infraestruturas de abastecimento para o hidrogênio. Os veículos a hidrogênio serão vistos com frequência nas nossas ruas. Neste momento estamos a localizar algumas bombas de abastecimento de hidrogênio no Japão. Em Tóquio já existem 5. Isto ajudará o povo japonês a familiarizar-se e a sentir-se à vontade com o hidrogênio como combustível. Com o crescente apoio dos governos, um pouco por todo o mundo, as grandes companhias encaram cada vez mais a transição para o hidrogênio como uma grande oportunidade económica. Peter Lydon, com o seu trabalho na Global Business Network, ajuda as grandes companhias a reconhecer as oportunidades que lhes surgem pela frente. O facto das grandes companhias petrolíferas estarem a render-se ao hidrogênio é talvez o indicador mais claro de que a transição está em curso. Companhias como a Shell ou a BP lideram a marcha, alargando a sua visão para além do petróleo e reinventando-se como indústrias energéticas. Jeremy Bentham, diretor executivo da Shell Hydrogen. O objetivo da Shell Hydrogen é juntar um segmento novo e importante à grande variedade energética em geral. Vai fazê-lo de uma forma totalmente adaptada para apoiar o desenvolvimento sustentável destas novas iniciativas. Estamos a trabalhar cuidadosamente com os governos e, mais do que isso, estamos a ganhar experiência de trabalho com pessoas que vão comprar e usar hidrogênio. And who will use hydrogen. Carol Battershell, diretora da Alternative Fuels BP Energy. A BP interessa-se pelo hidrogênio porque é limpo e é a energia do futuro. Estamos a estudá-la com vista a uma série de aplicações diferentes, tanto para utilizar nos veículos como em pequenas centrais elétricas. A BP vende energia aos consumidores. Assim como a indústria energética se transforma, também nós nos transformamos. Já avançamos de um maior consumo de petróleo para o consumo preferencial do gás e, à medida que as tecnologias avançam, nós também avançamos para energias mais renováveis e alternativas. Se pensarmos no desenvolvimento de uma economia significativa em torno do hidrogênio, creio que podemos dizer que ela já arrancou. Quando o hidrogênio se transformar numa fonte de energia predominante, poderemos falar de um fluxo energético que irá ser medido na ordem das centenas de milhares de milhões de euros. É suficiente obter o interesse de um negociante. As grandes ideias espalham-se mais depressa quando oferecem a promessa de grandes lucros. Com o hidrogênio, a vantagem económica pode ser muito grande. É assim que a indústria automóvel encara as coisas. Se tudo o resto fosse igual, quem é que não ia gostar de ter um carro que só deitasse água pelo tubo de escape? Agosto de 2003. Um gigantesco apagão no noroeste dos Estados Unidos deixou quase 50 milhões de pessoas sem eletricidade. Um mês depois aconteceu o mesmo em Itália, deixando quase todo o país sem energia. À medida que o nosso consumo energético aumenta, os antigos sistemas parecem ter cada vez mais dificuldade em nos acompanhar.
98 ou 99% das nossas falhas de energia têm origem na rede elétrica. Quase todas elas são ao nível da distribuição. Portanto, se queremos fazer um fornecimento de energia acessível e de confiança, temos de produzir essa energia no próprio local ou perto dos clientes. Os peritos dizem que a estrutura centralizada da rede elétrica é uma das maiores vulnerabilidades dos Estados Unidos. O risco que a nossa rede elétrica corre tem de ser levado a sério. As células de combustível podem ajudar-nos a criar um sistema mais descentralizado que seja menos vulnerável a falhas causadas por erro humano, tempestades ou até mesmo atos terroristas. A tendência geral para descentralizar a distribuição de eletricidade, mudando a central elétrica da distante estação central a centenas de quilómetros de distância para as nossas caves, quintas, sótãos ou garagens, é perfeitamente adequada às células de combustível e à economia do hidrogênio. O grande objetivo poderia ser a substituição de todos os carros por veículos a hidrogênio. Mas quando pensamos nos crescentes desafios que a indústria da eletricidade enfrenta, o objetivo pode ser ainda mais ambicioso. Dentro de cada carro pode existir uma pequena central movida por uma célula de combustível que converte o hidrogênio em eletricidade de forma limpa e eficaz. Isso desencadeou uma ideia revolucionária. Com milhões de mini-centrais elétricas a circular pelas ruas, o Dr. Geoffrey Ballard, um pioneiro das células de combustível, foi um dos primeiros a colocar uma questão pertinente. Haverá maneira de aproveitar esta enorme capacidade de produção? 4% dos veículos da Califórnia representam uma capacidade de produção maior que a de todas as centrais estacionárias do Estado. Isto significa que temos 25 vezes mais capacidade de produção a circular pelas ruas. Com a internet a ligar todos os computadores, podemos tirar partido de programas como o SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. O programa corre como um screensaver, mas sempre que não estivermos a usar a potência do computador, emprestamo-la para ajudar a procurar sinais de vida inteligente noutras partes da galáxia. A esta abordagem dá-se o nome de computação distribuída. Usar o mesmo processo com os carros recebeu o nome de Internet de Energia. Este processo consiste essencialmente na possibilidade de estacionar o carro enquanto estivermos no emprego, ligá-lo à rede elétrica e usar a sua capacidade de converter o hidrogênio em eletricidade para fornecer energia. O conceito é espantosamente simples. Imagina a situação seguinte. O indivíduo chega ao emprego e estaciona no parque da empresa. Todos os lugares de estacionamento estão equipados com um simples dispositivo de ligação que fornece um pequeno fluxo de hidrogênio. Quando o carro está ligado à sua célula de combustível, que de outra forma estaria desligada, está a produzir eletricidade que vai alimentar o edifício. No melhor dos cenários, poderia até eliminar qualquer necessidade de energia exterior. Quando o indivíduo sai do emprego, pode regressar a casa com o depósito cheio de hidrogênio. Se apenas 4% de todos os carros do mundo estivessem ligados a esta rede de energia, a necessidade de centrais estacionárias seria praticamente suprimida. Em casa, enquanto o carro está estacionado na garagem, a célula de combustível pode ser usada para iluminar e aquecer a casa ou para produzir eletricidade que pode ser vendida à rede elétrica. Trata-se de uma vantagem de convergência fundamental. Com as células de combustível podemos usar o automóvel para alimentar o nosso local de trabalho ou a nossa casa quando não estamos a utilizá-lo. Uma frota completa de carros e caminhonetas que fizessem isto teria entre 6 a 12 vezes mais capacidade de produção que todas as companhias de eletricidade. Trata-se de um conceito muito forte. É emocionante imaginar a profundidade que uma inovação desta envergadura, assente no hidrogênio, pode vir a ter na nossa vida nas próximas décadas. A China tem uma população de mais de 1,3 bilhões de pessoas. Ao longo da última década, o crescimento sem precedentes da sua produção industrial fez aumentar exponencialmente a procura de novas fontes de energia. Durante muito tempo, o carvão foi o principal combustível a mover a economia chinesa. É impossível liderar por muito tempo a segunda ou terceira maior economia do mundo com uma tecnologia que assenta nos métodos antiquados de consumo de carvão.
O governo chinês apercebeu-se disso e em 1996 modificou a sua política energética para trocar o carvão pelo uso mais eficaz de energias renováveis, gás natural e hidrogênio. Isto está a acontecer tão depressa que a China é responsável por 4/5 da redução do consumo de carvão desde 1996. As estradas e autoestradas da China estão a expandir-se a uma velocidade espantosa. São construídos cerca de 40 mil quilómetros de novas estradas todos os anos. E além disso, prevê-se que os consumidores chineses venham a comprar mais do dobro dos carros. Num projeto conjunto com a General Motors, o Dr. Zui Bin e a sua equipa do Centro Automóvel Panasiático construíram o protótipo da célula de combustível Phoenix. O mais interessante é que o governo chinês também parece estar determinado a competir com o Ocidente em áreas como os veículos a hidrogênio, com células de alimentação direta. Com a sua enorme capacidade de produção em massa, é muito provável que a China venha a ser um elemento muito importante na futura economia do hidrogênio. O Dr. Mao Zongqiang é professor de engenharia da Universidade de Tsinghua, em Pequim. Temos o apoio do governo e temos muitos cientistas, engenheiros e também alguns homens de negócios a trabalhar em conjunto para desenvolver o projeto do hidrogênio. A longo prazo, talvez daqui a 30 ou 40 anos, o hidrogênio pode dar à China uma grande parte da energia de que ela precisa. Acho que o hidrogênio irá melhorar a vida do povo chinês. A Índia em breve ultrapassará a China e passará a ser o país com maior densidade populacional do mundo. É um país de contradições perturbadoras. Apesar de cerca de 300 milhões de cidadãos terem um estilo de vida moderno de classe média, o triplo dessas pessoas tem de lutar pela sobrevivência diária. Mais de metade da população não tem acesso à água potável ou à eletricidade. O hidrogênio é encarado como uma possível solução para muitos destes problemas. A doutora Krishna Sapru. Temos desafios enormes pela frente. Existe uma tremenda escassez de energia, eletricidade e combustível para os meios de transporte. A Índia gasta uma grande percentagem das suas reservas externas para importar energia. Num país que se vê a braços com tantas incertezas económicas e ambientais, é essencial encontrar alternativas viáveis para os combustíveis fósseis. A Índia tem um programa muito sólido para as energias renováveis. Já temos instalados entre 1.300 e 1.400 megawatts de capacidade eólica. Temos uma indústria fotovoltaica em franco crescimento e ainda várias centrais de biogás que usam resíduos animais e agrícolas. Mahatma Gandhi, o pai da nação indiana, dizia que o desenvolvimento deste país devia começar pelas aldeias. Se conseguirmos desenvolver tecnologias descentralizadas para produzir e utilizar o hidrogênio, ele pode mudar a vida dos mais desfavorecidos de uma forma espantosa, um pouco por todo o mundo. Nos países do terceiro mundo, o hidrogênio é sinónimo de disponibilidade energética, o que significa liberdade, mobilidade, ar puro, educação, cuidados de saúde, empregos e sustentabilidade. No Pacífico Sul, Vanuatu é uma nação de ilhas vulcânicas situada a cerca de 2.000 km a noroeste de Sydney, na Austrália. A dependência de Vanuatu da importação de combustíveis criou um enorme déficit na sua economia. O primeiro-ministro Edward Natapei. Bem vistas as coisas, 80% da população vive em zonas rurais. Na maior parte dos casos, como não existe eletricidade, não há telefones nas zonas rurais. E as comunicações são muito importantes.
Pensamos também que se explorarmos a energia geotérmica e produzirmos combustível à base de hidrogênio, os nossos estudantes poderão passar a estudar à noite e obterão melhores resultados. Também nos centros de saúde, existem medicamentos que precisam de ser armazenados a frio, coisa que não podemos fazer neste momento. As exportações de Vanuatu são praticamente inexistentes. Para piorar a situação, mais de 90% das receitas das suas exportações são aplicadas na importação de petróleo. É um desequilíbrio económico insustentável. Porém, este pequeno arquipélago é um excelente exemplo de como se pode dar a volta à situação. Vanuatu fica sobre um anel de fogo. Vejam esta água. A temperatura à superfície é superior a 50 graus. Se descermos cerca de 1000 metros, aproximamo-nos da origem desta fonte termal. Aí haverá muito vapor. O hidrogênio pode ser produzido aqui mesmo. Pode ser produzido neste mesmo lugar e ser vendido a outros países para enriquecer a economia do país. É isso que nós queremos, que o país se desenvolva. A passagem de uma economia dependente do petróleo para uma economia do hidrogênio permitir-lhes-ia usar os seus próprios recursos para produzir o combustível. Vanuatu possui um potencial geotérmico tão grande que poderia facilmente produzir todo o hidrogênio de que necessita e até tornar-se um exportador de energia. A produção de hidrogênio no nosso país é algo que me deixa alegre. Sinto que estou a fazer algo pela minha nação. Estou realmente a fazer qualquer coisa pelo meu país. Não estou apenas a trabalhar e a receber o meu dinheiro, mas estou a engrandecer a nação. Sinto-me muito feliz por isso. Por enquanto, o mapa energético global continua a ser dominado pelo carvão, o petróleo e o gás natural. Os líderes destas indústrias tradicionais consideram fundamental o seu papel como fornecedores de fontes de energia para a produção do hidrogênio. Apesar do nosso consumo de carvão e petróleo estar a aumentar cerca de 2% ao ano, a utilização da energia solar e eólica está a crescer em média cerca de 25% a 30% ao ano. Em última análise, serão os custos, os avanços tecnológicos e a receptividade do público que determinarão a forma como os combustíveis fósseis irão competir com as fontes de energia mais limpas e renováveis. Existe um enorme potencial para as energias renováveis na maior parte dos países do terceiro mundo. Todos os países do mundo têm alguma fonte de energia que permite a produção de hidrogênio e normalmente sai-lhes mais barato que a situação atual. Trata-se de uma corrida verdadeiramente global e todos os continentes estão a investir nas energias renováveis e sustentáveis. Por vezes as coisas acontecem muito rapidamente. Basta olhar para trás, para a recuperação da economia americana durante a Segunda Guerra Mundial, num período tão curto. Aquilo que estamos a fazer atualmente em termos energéticos chega a ser banal comparado com a reestruturação do que já fizemos no passado. Acredito que o mundo irá olhar para a transição para a economia do hidrogênio como um dos feitos mais importantes, ou mesmo o mais importante da nossa história. Em pouco mais de uma década, a internet passou a ligar milhões de pessoas praticamente em todos os cantos da Terra. Tornou-se essencialmente o sistema nervoso da humanidade. Vai acontecer o mesmo com a energia. O facto de o hidrogênio poder ser produzido em qualquer lado, recorrendo à energia eólica, solar, geotérmica ou a qualquer outra fonte disponível, significa que todos os povos do mundo podem fazer parte desta era. Nem sequer conseguimos imaginar a capacidade de transformação que o hidrogênio terá como forma de energia. Nem os mercados e os produtos que daí poderão nascer. O hidrogênio pode equilibrar as posições, alargando a todos a promessa de uma vida melhor, incluindo os bilhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza. É um círculo que não tem princípio nem fim e ao qual todos nós pertencemos. Isso significa que tu e eu teremos de trabalhar em conjunto. O hidrogênio tem potencial para criar um mundo melhor. Uma economia movida a hidrogênio será mais estável e mais pacífica que o mundo atual. A energia limpa e inesgotável do hidrogênio pode satisfazer quase todas as necessidades energéticas da humanidade.
O sol desponta sobre a era do hidrogênio. Versão portuguesa Santa Claus.